Muito bem. O meu beijo, o meu abraço às pessoas também que nos visitam pela primeira vez. É um prazer nós estarmos juntos aqui. Gente, eu estou apaixonado por essa epístola de Tiago. Eu, pessoalmente, eu tenho conversado em casa com a Arli, dizendo, eu estou sendo muito abençoado com esses estudos. A epístola de Tiago, como o Senhor tem me abençoado, como eu tenho sido confrontado com esta palavra. E eu quero convidar você para ler na sua casa, para ler essa epístola. Você lê 2 capítulos de manhã, 3 à noite. Olha que facilidade. Rapidinho, você já tem uma compreensão de toda a carta. Hoje nós estamos na 5ª mensagem e nós vamos iniciar hoje o capítulo 2. E é interessante porque Tiago está tratando, como a gente já viu, ele está tratando de uma série de dificuldades que aqueles irmãos que estavam em Jerusalém servindo ao Senhor foram expulsos de Jerusalém e estavam nos arredores. Nos dias de hoje nós estamos falando de Turquia, Jordânia, Síria, ali próximo, fora da Palestina, mas não tão longe. Ali estava o povo de Deus que foi disperso por causa da perseguição depois da morte de Estevão. Vocês lembram-se que isso realmente aconteceu e só permaneceram os apóstolos em Jerusalém. E, na medida que o tempo foi passando, a fé dessas pessoas foi se arrefecendo, elas foram se esfriando. Você concorda que essa pandemia congelou o coração de muita gente? Você concorda que você tem amigos, amigas, marido, esposa, etc. Fala, eu estou querendo ir, mas eu não consigo, entendeu? Então, imagine, nós estamos falando de 1 ano, 2 anos. Agora, imagine isso durante todo um período. Então, as pessoas foram se esfriando, entendeu? As pessoas foram se tornando nominalistas. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que professa a fé em Jesus, mas ela não pratica os mandamentos. Você observa que ela tem um discurso, mas a fé não expressa mais em ações. É o tal do crente só de nome, não é? E Tiago nos chama de volta para a palavra, de volta para o Evangelho. Antigamente se dizia que haviam aqueles católicos não praticantes, lembra? Aquele povo que ia na missa do galo, ia no batizado da criança, era só isso. E não é nenhuma crítica, porque isso está acontecendo conosco hoje. Então, há muitos cristãos evangélicos que são nominais, não vão a lugar nenhum. Isso acontece com a gente. Nós também temos agora os nominalistas, os que se denominam, mas não são de verdade. E aí você me pergunta, qual é a característica principal de um discípulo de Jesus? Como que a gente pode distinguir o discípulo de Jesus daquela pessoa que só professa ser, mas não é? Chama-se obediência. Quanto mais nós obedecemos o Evangelho, as palavras do próprio Jesus, mais isso revela que nós não estamos vivendo por nós mesmos, mas que Cristo habita em nós. E isso é algo de foro íntimo e muito pessoal. Aqui nós temos vários casais, o marido não pode forçar a esposa a obedecer a Jesus. E do contrário também é verdade, nós não podemos fazer isso com os nossos filhos. Alguém aqui pode obrigar os filhos? Por favor, não levante a sua mão. Alguém aqui foi obrigado a ir na igreja quando era criança e adolescente? Isso foi o pior antídoto, foi a pior vacina que deram para mim e para você, quando nos obrigaram a ir. Entendeu? E aí eu estava lendo o comentarista que eu me sirvo para estar compartilhando com vocês. Warren Wiersbe, ele diz uma coisa interessante, ele diz, o que eu pratico e não o que eu confesso é que define realmente a minha fé. Eu vou repetir. O que eu pratico e não o que eu confesso ou o que eu professo é que define realmente a minha fé. Isso significa obediência. Quem aqui nunca se decepcionou com alguém que se diz cristão? Quem aqui nunca confiou? Quem aqui nunca deu um voto de confiança para alguém que você realmente levava com seriedade e você pensava, este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus? Infelizmente, você só conhecia essa pessoa no âmbito dominical da comunidade. Você não conhecia ele
todo dia, de segunda a sexta. É aí que a gente conhece as pessoas. E daí vem a nossa insistência de nós, enquanto comunidade, nós criarmos ambientes onde a gente possa conhecer as pessoas, para se tornar de fato uma família. Há um pastor batista que eu tenho um carinho muito grande, e graças a Deus que eu encontrei ele novamente, e eu estava vendo que ele tinha terminado recentemente um estudo na Epístola de Tiago. Esse pastor chama-se Ivênio dos Santos, ele é pastor em Belo Horizonte, e ele estava dando um resumo, um voo, sobre o estudo que ele fez com a sua congregação. E eu peguei parte desse voo, porque eu quero ir até onde a gente vai começar de novo, hoje, no capítulo 2. Lições importantes que Tiago nos ensina, e isso é um resumo do que nós vimos até aqui, mesmo que você não tenha vindo outras semanas. Primeiro, Tiago nos ensina que nós precisamos buscar em Deus sabedoria para nos alegrarmos nas provações. Provações são tesouros, como diz a nossa querida irmã Edmeia Williams. Provações são tesouros, são bênçãos escondidas. É Deus provando para aprovar. Não está te julgando, não está te destruindo, não está te arrebentando, mas está dando a você a oportunidade de depender dEle e aprender a confiar somente no Senhor. Tem sido assim na minha história, tem sido assim na história de muitos de vocês aqui. Número 2, não devemos dar ao dinheiro o valor que ele não tem. Dinheiro foi feito para colocado no bolso, nunca no coração. Número 3, a origem do pecado, sim, está dentro de nós. E isso não tem nada a ver com o diabo, para colocar culpa no diabo, não. A nossa natureza é maligna por si só. Número 4, a origem de todo bem está no Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra nenhuma de variação. Número 5, nós devemos praticar e não somente ouvir a palavra de Deus. E eu diria para vocês, quem aqui tem mais de 6 meses de vida cristã, já sabe o suficiente para seguir a Jesus. Então nós não temos excuse, nós não temos desculpas, nós não temos justificativas, ninguém pode alegar ignorância. Quando o guarda para você, e quando tinha aquelas blitz, de vez em quando ainda tem, e aí o guarda aplica a você uma multa por causa de uma infração, você não pode alegar ignorância. Você não pode dizer para ele, eu não sabia. Porque é suposto você saber. É suposto. O Evangelho é a mesma coisa. E hoje nós vamos aprender que, segundo o Evangelho, fazer acepção de pessoas revela a nossa indignidade. O quanto nós somos indignos. O nosso preconceito, a nossa discriminação mostra isso. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Tiago 2, de 1 a 4. Meus irmãos, eu amo o jeito amoroso, carinhoso com que esse apóstolo fala conosco. Meus queridos irmãos, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. E ele dá um exemplo. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas se vocês disserem ao pobre, quanto a você, fique ali de pé, naquele canto. Ou então, sente-se no chão, junto ao estrado onde eu ponho os meus pés. Aí Tiago faz uma pergunta, será que nós não estamos fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios equivocados e desfocados? Essa é a palavra de hoje, palavra do Senhor. Fala conosco, Senhor. Abra nossa mente e o nosso coração. E livra-nos do auto-engano.
Ajuda-nos a perceber o nosso pecado que nos separa das pessoas. Faça isso, em nome de Jesus. Amém. É constrangedora a presença do preconceito, do julgamento e da descriminalização dentro da igreja. É constrangedor. Paulo está falando com a igreja de Jesus. Por favor, preste atenção. Nesse texto, Tiago nos ensina que uma maneira clara de mostrar a nossa fé em Jesus é como nós tratamos as pessoas. É assim que a gente revela que Jesus é o nosso Senhor. Não é cantando, não é dizendo eu sou, não, é demonstrando nas ações e nas reações. Se no capítulo 1, Tiago está nos ensinando que o cristão deve ser paciente e perseverante nas tribulações, no sofrimento, nas provações, no capítulo 2, ele nos ensina que nós devemos praticar a verdade, eu repito, que nós já conhecemos através da palavra. Ou seja, nós somos chamados à prática da palavra, a praticar. Não é difícil decorar, não é difícil conhecer o texto. Você já conheceu alguém que conhece bastante a teoria, conhece o texto, é capaz de dizer para você textos inteiros, mas quando você se aproxima dessa pessoa, você percebe que são pessoas imaturas. Elas sabem, mas elas só sabem. É só informação. E a letra mata, mas o Espírito vivifica. Interessante que o nosso modo de agir em relação às pessoas, ele vai revelar e demonstrar as verdadeiras convicções a respeito de Deus. E disso ninguém escapa. É do jeito como você trata as pessoas que nós revelamos o Deus que nós servimos. Nós não podemos separar, e é isso que Tiago está dizendo, não separe o relacionamento humano da comunhão divina, porque isso é estranho ao Evangelho. Isso não cabe no Evangelho, cabe na religiosidade, aí sim. A religiosidade, ela prega a aparência. O importante é a aparência. O importante é o que você é por fora. Por dentro, ninguém está muito preocupado. Interessante que 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O que o Evangelho ensina sobre o trato com as pessoas? Vamos voltar ao versículo 1, por favor. Abra aí, preste atenção e veja. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, você é crente em Jesus? A sua vida pertence a Ele? Você é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor? Você ama Jesus? Você é salva em Jesus? Você é salva em Jesus? A obra do reino de Deus já está acontecendo na sua vida? Se isso é verdade, então não faça diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo, com acepção de pessoas. Quando Jesus chegou e iniciou seu ministério, ele encontrou uma religiosidade ferrenha. Gente que vivia só da teoria, era uma hipocrisia impressionante. Por isso foi necessária uma nova aliança. O povo falava em Deus, mas não se via Deus nas ações das pessoas. Gente querida, com toda sinceridade, o que mais nos desaponta hoje? Quantas vezes a gente vê pessoas sendo machucadas pelos próprios irmãos de dentro da igreja? É incrível isso. E aí Jesus trata disso em Mateus capítulo 23, eu quero que você preste atenção, porque Jesus está ali diante dos seus adversários, gente que não gostava dele, mas uma coisa ninguém podia negar, ele era coerente. Capítulo 23, tudo o que fazem,
Estava ele se referindo aos religiosos. Eles fazem para serem vistos pelas pessoas. O importante para eles é a propaganda, o importante para eles é a visibilidade, o importante para eles é serem vistos. E ele continua dizendo, eles fazem os seus filactérios. Esse palavrão aí quer dizer o seguinte, é uma caixinha que os judeus usam até hoje na testa ou no braço esquerdo, contendo textos da palavra de Deus para dizer que ele realmente é um observador da palavra. E quanto maior a caixa era colocado, mais admirado o sujeito era. Mas isso era só da boca para fora. Eles fazem seus filactérios bem largos, e as franjas de suas vestes são longas, tudo para impressionar. Eles gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Será que Jesus observava essas pessoas? Eles querem ser saudados nas praças, eles querem ser chamados de rabis. E olha o que o Senhor fala, mas vocês não devem ser chamados de rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Como diz Roy Hession, na senda do Calvário, aos pés da cruz, nós somos todos iguais. Amém, meus irmãos? Nós somos todos iguais. Fomos todos comprados no mesmo mercado. Foi o mesmo sangue que salvou você, que salvou a mim. Não há distinção. Não tem um mais imundo do que o outro. Todos nós estávamos imundos e arrebentados e destruídos. E aí Jesus continua dizendo, mas vocês não devem ser chamados de rabis. Não tragam isso para vocês. E a outra coisa impressionante que no Brasil voltou à moda novamente, a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus, o que tem de pastores hoje, exigindo que as suas ovelhas o chamem de pai, para dar essa ideia da autoridade sobre. Imagina, eu falei isso ontem, eu chamei o Sadi, falei, vem cá meu filho, você imagina isso? E exigir que o Sadi me chame de pai, isso é uma loucura. Imagina o Cláudio Fernandes que está ali me olhando, que tem quase o dobro da minha idade, exigir que você me chame de pai. Aí o Senhor Jesus disse, você só tem um pai, aquele que está nos céus. Amém? Tampouco, essa eu gostei demais, foi a minha parte preferida. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes. Vá que na igreja tem chefe, imagina. Porquanto vocês têm só um chefe, que é Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Foi o que Jesus disse no outro texto. Você quer ser o maior? Você quer ser o mega? Então sirva. Palavra servente. Agora, você quer ser o primeiro, o cara, o mais importante? Então seja doulos. Então seja escravo de todo mundo. É louco a liderança de Jesus. É completamente diferente. E aí Jesus disse, o maior entre vocês deverá ser servo, porque todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem disse isso foi Jesus. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que se exaltar será humilhado. E aquele que se humilhar diante do Pai será exaltado. Nós encontramos gente hoje que adora os primeiros lugares, os mais altos. Não só na política, vamos pensar na política, o que vocês acham? Esse mundo, um querendo ser mais importante que o outro, aparecer mais do que o outro. O que tem de influencer que está em crise, porque diminuiu os seus seguidores. O que tem gente doente, pirando, saindo fora da caixa, porque perdeu os seguidores. Isso é uma loucura. A gente vê isso na política, nos negócios. Já viu o camarada que ganhou um cargozinho, uma promoçãozinha? E virou o dono de tudo. Na sociedade a gente vê isso, mas infelizmente também dentro da igreja, e é isso que Tiago está denunciando. Quase toda igreja tem as suas panelinhas. E com frequência os que estão chegando têm dificuldade de se encontrar. Alguns membros da igreja usam cargos de liderança para realçar a sua imagem de importância, dizendo, se eu não estiver aqui, nada funciona. Tem gente que tem esse pensamento louco. Deixa eu já adiantar para vocês.
Só tem uma pessoa que não pode faltar aqui na Betânia, que não é o Zé Antônio, que é Jesus. É Jesus. Isso para mim fica cada dia mais claro. Porque nós passamos essa pandemia, fazendo as lives aqui, dizendo, meu Deus, onde é que está esse povo? Cadê essas ovelhinhas que eu não vejo? Se não for Jesus, você jamais estaria aqui. Muitos cristãos, para os quais Tiago está escrevendo, eles disputavam cargos dentro da igreja. E por isso Tiago precisou adverti-los. Ele diz, e vai dizer no capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago está dizendo assim, eu não sei se já avisaram para você, cara. Você quer ser líder? Então prepara o lombo. Prepara o lombo. A cobrança é maior. Segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês é que Jesus não fazia acepção de pessoas. E até os seus inimigos reconheceram isso. Veja comigo, por favor, o texto de Mateus 22. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Estavam secos para colocar a mão nele. Enviaram-lhes os seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram, mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Eles perceberam em Jesus integridade de caráter. Não tem dubiedade aqui, não tem duplicidade, não tem dicotomia, é uma coisa só. E eles disseram, ensinas o caminho conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Jesus não se impressiona com ninguém. Tem gente que diz assim, eu acho que Deus deve estar tão decepcionado comigo, Jesus deve estar tão decepcionado comigo. A pergunta é, por quê que você acha isso? Porque eu prometi uns negócios e não fiz e tal. E você acha que Jesus não te conhece? Você acha que Jesus não sabe que você é? Que eu sou? Frágeis? Por isso, tudo que a gente vai fazer, e a gente vai ver isso em Tiago mais na frente, daqui a algumas semanas, a gente tem que dizer, se Deus quiser, tem que ter uma dependência. O Senhor não olhava a aparência exterior, e sim o coração das pessoas. Lembram-se do fariseu e o publicano no templo? Vocês lembram dessa história, não é? Jesus está contando uma história incrível. Dizendo, o publicano e o fariseu subiram ao templo para orar. E o fariseu já foi dizendo, olha, graças a Deus que eu não sou como esse camarada aqui, eu sou o top das galáxias. Eu dou o dízimo melhor do que todo mundo aqui, jejuo, eu sou o cara. Se eu não estiver aqui, esse negócio não anda. E do outro lado, lá no canto, diz Jesus contando a história, dizendo que nem mesmo ele tinha coragem de olhar para cima. Batendo no peito, ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim. O surpreendente é que Jesus diz, o segundo voltou para casa justificado e não o primeiro. Será que isso nos ensina algo? Jesus não se impressiona com a riqueza de ninguém e com a posição de ninguém. Jesus disse que aquela viúva, ela deu mais do que todos os outros, porque ela deu da sua pobreza, do que tinha para se alimentar, porque ela não tinha o coração preso aos bens materiais. E Jesus viu o coração daquela mulher. Os discípulos, por exemplo, em João 4, se surpreendem quando chegam num poço de Jacó e encontram Jesus conversando com uma mulher ao meio-dia. Meio-dia porque a hora das senhoras de família, de mulheres de bem, não é? De buscar água no poço, não era meio-dia, era logo cedo de manhã. Toda mulher suspeita, de conduta suspeita, toda mulher vulgar, toda mulher marginalizada, que não era querida, que não era respeitada, iam buscar em outro horário. Tal o peso da opressão sobre elas. Elas tinham que ir numa hora que ninguém estava lá. É por isso que Jesus encontra essa mulher e os discípulos ficam impressionados, dizendo, o que ele está falando aqui com uma mulher? Que todo mundo conhece aqui a cultura oriental e sabe que onde existe essa diferença enorme entre o mundo feminino e o mundo masculino. Até na casa deles é expresso isso. Os ambientes das mulheres e os ambientes dos homens. Isso é uma verdade até hoje, que nós estamos falando aqui. Então, como é que pode esse cara em público conversando com essa mulher?
é que Jesus olhou o coração dela. É que Jesus viu a sede que estava no coração dela. Viu a dor que estava no coração dela. Preste atenção. Jesus viu o sofrimento dela. Jesus viu o quanto ela foi discriminada. Será que você está me entendendo? Eu gostaria de lembrar a você que você está sendo visto, que você está sendo vista e que você deve permanecer firme, porque a quem mais interessa e importa, olha o coração e não a fachada. A nossa tendência é julgar as pessoas pelo seu passado e não pelo seu futuro. Você viu o fulano? Ele está aí. Como já me disseram isso, me entristece tanto. O fulano está indo lá na sua igreja? Eu falei, está. Falei, por quê? Falei, pela mesma razão que eu estou indo. Eu preciso de Jesus, eu preciso do Evangelho. Tem algum problema? Não, porque ele fez isso. Olha, ninguém escapa da língua desse povo. Ninguém escapa. Nem quem pensa que escapa da língua do povo. Nós temos a tendência de julgar as pessoas pela aparência exterior e não pela atitude interior do coração. Jesus, ele era amigo dos pecadores, ele era amigo dos pecadores sem ser conivente com as atitudes dos pecadores. Dá para entender? Eu vou ilustrar. É como um farol na noite escura, iluminando um longo banhado, uma terra completamente fétida, ilumina, mas não se contamina. Isso é Jesus no nosso meio. Jesus era amigo dos pecadores sem ser conivente. A compaixão de Jesus pelas pessoas, essa deve afetar a nossa vida. É por isso que eu recomendo sempre vocês aqui leiam o Evangelho. Ai, pastor, eu estou lendo o Antigo Testamento. Dá para dar uma paradinha? Vai lá para o Evangelho. Você nunca vai entender o AT se você não entender o NT. Você nunca vai entender o Antigo Testamento se você não entender o Novo Testamento. Você nunca vai entender Gênesis se você não entender Mateus, Marcos, Lucas, João. Conhecer Jesus, aí o seu olhar vai mudar. Você terá outra cosmovisão, outras lentes, e aí você vai para o Antigo Testamento e você vai vendo Jesus em cada lugar. É como um fio de ouro que começa em Gênesis e termina em Malaquias, de uma forma surpreendente. Você vai encontrando Jesus. Alguém aqui já foi discriminado alguma vez dentro da igreja? Não levante a mão. Já te olharam torto alguma vez? Eu creio que nós podemos ter aqui uma comunidade cheia de graça e de misericórdia e de amor uns pelos outros. E é por isso que eu e minha esposa nos dedicamos a essa obra, que nós acreditamos nisso. Eu creio que nós podemos ter uma comunidade onde nós não julgamos as pessoas pelo lugar que ela mora, o carro que ela usa, e nem pela aparência. Eu me lembro uma vez, eu estava servindo numa igreja, e tínhamos o hábito de receber os visitantes após o encontro, e tinha uma mesa específica lá, que o visitante já sabia, aquela mesa é para visitante. Sentava lá e eu sentava ali e conversava com as pessoas. Certa vez eu me sentei, a senhora foi logo dizendo, falou, olha, eu estou visitando algumas igrejas, mas eu quero ser bem honesto para você. Isso depois de eu ter pregado e tudo mais. Ela chegou e disse assim, olha, eu quero conhecer como é que é a vida do pastor da igreja. Eu quero saber qual é o carro que ele usa. Que se ele tiver um carro velho, eu já estou saindo fora daqui. Porque se o pastor não for próspero, essa igreja nunca vai ser próspera. Aí eu pensei comigo, é a última vez que essa mulher vem aqui. E foi mesmo. É claro. É claro que é. A terceira coisa, Jesus foi desprezado e rejeitado. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quem escreveu essa epístola foi Tiago, irmão de Jesus. O próprio Tiago e os seus irmãos, José, os demais irmãos, Simão, os irmãos e as irmãs de Jesus, não aceitavam o ministério de Jesus. Eles discriminavam Jesus, tiveram problemas sérios com Jesus, chamaram de louco. Você lembra disso, não é? Chamaram Jesus de louco. E aí, esse Tiago é que está nos ensinando agora de que Jesus foi rejeitado e desprezado porque ele mesmo também oprimiu o seu próprio irmão. E aí, esse texto maravilhoso de Isaías 53, que nós já cantamos hoje aqui, diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Vamos ler junto comigo? Vamos lá, do começo? Vamos lá? Quem creu em nossa mensagem
e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro. Vamos junto comigo? E como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de que os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Ele era um homem pobre, rejeitado pela nação farisaica, e Tiago viu isso, porque eram irmãos, eles foram muitas vezes discriminados. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, as raposas tinham, os pássaros também. Ele não tinha um lar. Ele nasceu na pobreza de Nazaré, numa família que sabia o que era ser pobre. E aqui Tiago está dizendo que nós devemos pensar nisso, no que o nosso próprio Senhor passou. Porque Tiago foi testemunha ocular do desprezo, da rejeição que Jesus sofreu. Se nós tivéssemos visto Jesus pregando nas cidades, nos arredores, nas vilas, nós não teríamos motivo nenhum, razão nenhuma, atração nenhuma, seja física, material, considerada atraente para ouvir Jesus. Ele foi chamado de amigo de publicanos e pecadores. Os seus seguidores eram compostos de gente simples, gente comum, gente pobre, muito pobre, em sua maioria. E no entanto, ali estava o Filho de Deus, o Príncipe da Paz. Interessante, uma vez o presidente Abraham Lincoln estava andando numa praça, era um domingo de manhã, e ele estava com seu ministro do Departamento de Finanças, caminhando, e tinha uma senhora carregando uma mala pesadíssima. E aí, quando o Lincoln viu aquilo, ele disse: vamos parar e vamos ajudá-la. O ministro pulou na frente e falou: não, como assim? O senhor não vai fazer isso. Lincoln olhou para o seu chefe de Departamento de Finanças, disse: se o presidente dos Estados Unidos não puder ajudar uma pessoa que está em dificuldades, para que eu estou na posição que fui colocado? E essa mulher jamais imaginou que ali estava Abraham Lincoln. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de estar frente a frente, cara a cara, face to face com Jesus, e não reconheceram? Por isso que em João 7:24, o próprio Jesus disse: não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Quer conhecer? Fica perto. Não olha para a minha aparência, porque se você olhar pela minha aparência, você não vai me reconhecer. Isso é Jesus falando. Infelizmente nós cometemos o mesmo erro. Nós discriminamos as pessoas. Quando vimos visitantes na igreja, normalmente nós julgamos pelo que vemos. E tem gente até que comenta: olha o piercing dela, olha o piercingzinho dele, olha a tatuagem dele, olha a roupa daquela mulher, olha o corte de cabelo, olha a cor daquele cabelo. Julga pelo exterior e não por aquilo que está no seu interior. Eu conheci uma menina agora de manhã aqui, é a primeira vez que ela veio, chama-se Bárbara, tem uns olhos azuis lindos, parece um oceano, e ela tem um cabelo muito legal, tem umas cores, uns tons. Eu falei: nossa, que cabelo chique o seu. Eu falei: que bom que você gostou. E os olhões, aqueles olhos lindos dela. Você acha que é possível pessoas serem discriminadas pela roupa que usa, pelos adereços? Muitas vezes a gente quer fazer média com as pessoas, e nós não estamos percebendo que nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Nós evitamos os pobres, bajulamos os ricos. Depois vocês vão ver semana que vem, se você tiver coragem de voltar aqui, o que ele fala dos ricos, como é que ele trata pobre. Jesus não fez isso, e ele não aprova tais atitudes. Concluindo, de que maneira nós podemos colocar em prática a divindade de Cristo nos relacionamentos com as pessoas?
hoje. Tem muita gente que está deixando a igreja porque não é tratado como gente. É tratado só pela aparência. A resposta do Evangelho de Tiago é simples. Sabe como? Nós olhando para todos com os olhos de Cristo. Mais simples impossível. Se o visitante é cristão, nós aceitamos porque Cristo, o Cristo que vive em mim, vive nele também. Se ele não for cristão, nós aceitamos porque Cristo morreu por ele, assim como também morreu por mim. Cristo, portanto, é a ligação entre nós e os outros. Ele é a ponte, ele é o vínculo de amor que nos une aos diferentes. Eu dou graças a Deus que o número de japoneses aqui na Betânia está aumentando. Quando eu vejo o Wilson ali, o doutor Akira ali no canto, eu fico pensando, que coisa boa que está aumentando o japa aqui, que é tão bom. E quando eu pego a Deusana, essa sua cor linda, quando ela chegou aqui a primeira vez, eu falei, ai, que bom que você está aqui, essa igreja está muito branca, a gente precisa dar um tem que ser multicolorido a igreja. É porque vocês nunca receberam preconceito por causa da cor da pele. Eu já senti isso na minha pele. Jesus deixou o exemplo. Se ele usou Pedro, se ele usou Paulo, se Jesus olhou com amor para Zaqueu, se Jesus amou e libertou Maria Madalena, se o Senhor usou Raabe, usou Davi, se ele usou Lázaro, o pedinte, o pobre mendigo, ele pode usar você, eu e aquelas pessoas diferentes também. O Senhor costuma usar pessoas que nós não gostamos para fazer a obra dele. Ele não rejeita as pessoas. Ele não rejeita ninguém. Ele não rejeita a sua sogra. Glória a Deus. Ele não rejeita o seu cunhado. Ele não rejeita o seu vizinho, aquele mala. Ele não rejeita. E o que mais escandaliza a gente, Roberto, é saber que o mesmo olhar que ele tem para o outro, ele tem para você também. Não é que ele olha para mim ou para você diferente, dizendo, não, esses meninos são bons, aqueles ali eu vou abrir uma exceção. Não, ninguém é bom. Nenhum de nós é bom. Só Deus é bom. Vamos criar aqui uma comunidade onde não há discriminação. Vamos criar aqui. Isso custa. Isso tem um custo. Vamos criar aqui um lugar onde a gente só respeita as pessoas e a ideia das pessoas. Se ela for de esquerda ou de direita, não tem problema. Que o Senhor nos ajude a olhar para o outro, assim como você gosta de ser olhado por Jesus. Que o Senhor nos ajude a olhar para o outro, assim como você gosta de ser olhado por Jesus. E como que você gosta de ser olhado por Jesus? Olhar de graça e de misericórdia e de amor. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!